A paz do Senhor aos amigos ouvintes da Rádio Mateus 6:33. Aqui quem fala é o presbítero Irmão Décio, da cidade de Guaratuba, litoral do Paraná, trazendo um momento da palavra, aonde nós compartilhamos uma porção da palavra do Senhor, sempre com base dentro da Bíblia, um embasamento bíblico, lembrando que é a palavra que nos orienta, que nos dá a direção, é a palavra que santifica, enfim, amados, é a palavra que transforma a vida do homem. Aleluia. Quero cumprimentar o pastor João Alves, bem como a sua digníssima família. Eles estão lá na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. O nosso querido pastor João Alves é o idealizador e o diretor da rádio, que, por sinal, possui um site que é o www.radiomateus633.com. Olha, faça uma visita, vai valer a pena. Só para você ter uma ideia, alguns devocionais, entre eles as diferentes reações à pessoa de Jesus Cristo. Um outro devocional, como falar conforme a graça de Deus. E também um trabalho intitulado Teologia do Caráter, onde o pastor João Alves apresenta as características de Deus, mostrando assim o caráter do nosso Pai. E, como ele mesmo disse, sendo certo que a vontade de Deus é vinculada ao caráter do Senhor, ou seja, ele vai fazer aquilo conforme o seu próprio caráter. Tudo isso você encontra no site da rádio, www.radiomateus633. Tenho certeza que todo o material vai enriquecer a sua vida espiritual. Vai lá, entra no site, tem um botãozinho lá para você votar, mostrando que efetivamente você fez a visita, e assim fazendo, amado irmão, a rádio ela cresce dentro da web e você estará ajudando a propagar a palavra do Senhor. A Rádio Mateus 633 não tem nenhum vínculo financeiro, mas o seu único objetivo é evangelizar. Agora, com muito respeito, convido a todos os amados ouvintes da rádio, bem como do YouTube, para abrirem a Bíblia ou o smartphone. Se não for possível, acompanhe pela rádio ou pelo YouTube a leitura da palavra que foi designada para o dia de hoje. E essa leitura ela está lá no livro do nosso irmão Jonas, aquele do peixe grande, do irmão Jonas. O capítulo é o de número 1 e os versos de número 3 até o de número 17. E um título bem sugestivo para o que iremos compartilhar no dia de hoje, considerando a leitura, é o seguinte: Jonas fugiu do chamado de Deus. E você, tem feito igual? Uma boa meditação sobre esse texto. Vamos lá? Vamos começar? Jonas capítulo 1, verso 3, inicia assim: Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. E ele desceu até a cidade de Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou a sua passagem, pegou o bilhete e desceu para dentro do navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de
quebrar-se, de afundar. Verso 5: Então os marinheiros estremeceram, ficaram com medo, e eles gritavam e clamavam, cada um ao seu próprio Deus, e lançaram ao mar todas as cargas que estavam nos porões, para tentarem aliviar o peso do navio. Jonas, porém, mesmo vendo tudo isso, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se até Jonas e lhe disse: O que você tem, dorminhoco? Levanta, clama, ore ao seu Deus. Talvez assim o seu Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam, cada um ao seu companheiro: Venham, vamos lançar sortes para que fiquemos sabendo por que causa nos sobreveio esse mal. E os marinheiros fizeram exatamente isso, lançaram sortes, e a sorte recaiu sobre o nosso amigo Jonas. Então os marinheiros lhe disseram: Ei, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Da onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? Verso 9: E Jonas lhes disse: Olha, eu sou hebreu e eu temo ao Senhor, o Senhor do céu, que fez o mar e também fez a terra seca. Então aqueles homens marinheiros encheram-se de grande medo, de grande temor, e disseram para Jonas: Por que você fez isso? Pois eles sabiam que Jonas fugia da presença do Senhor, porque Jonas anteriormente já tinha declarado isso. E aqueles marinheiros disseram para Jonas: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: Olha, levantai-me e lançai-me dentro do mar, e o mar vai se aquietar, porque eu sei que foi por minha causa que sobreveio sobre vocês essa grande tempestade. Entretanto, aqueles homens começaram a remar para fazer voltar o navio à terra, mas eles não podiam fazer isso, porque o mar ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então eles clamaram ao Senhor de Jonas e disseram: Ah, Senhor, nós te pedimos, nós te rogamos, que não venhamos perecer por causa da alma deste homem, e que o Senhor não venha colocar sobre nós o peso de um sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E aqueles marinheiros levantaram Jonas e jogaram Jonas dentro do mar, e imediatamente cessou o mar da sua fúria. Então os marinheiros temeram ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E o verso 17: E preparou, pois, o Senhor Deus um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. Palavra do Senhor maravilhosa. Amados, como já se transformou numa característica dos nossos encontros, das nossas conversas, procuro trazer sempre alguns aspectos relativos ao livro e à mensagem que nós estamos compartilhando. Assim, algumas situações importantes em relação ao livro de Jonas. Nós podemos entender que este livro foi escrito como uma parábola profética, onde
o próprio Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 12, usa a passagem de Jonas como uma analogia direta ou uma comparação à sua morte iminente e à sua ressurreição. Em outras palavras, falando de outra forma, Jonas, por 3 dias, ficou dentro do ventre de um grande peixe, apontando assim para os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo. E o arrependimento do povo de Nínive, após a pregação de Jonas, também aponta, mais uma vez, para os ensinamentos do Senhor, conforme podemos, por exemplo, encontrar em Mateus capítulo 3, verso de número 2, onde está escrito: arrependei-vos. Então, há uma analogia de Jesus com a passagem de Jonas. Não sabemos, olha que interessante, não sabemos quem efetivamente é o autor do livro, mas por uma questão de tradição, fica apontado o profeta Jonas, que por sua vez viveu no século 8 a.C. E ele também foi citado no livro de 2 Reis, capítulo 14, de verso de número 25. Amados, não existem grandes informações sobre a vida do profeta, mas algumas informações nos foram passadas. E sabemos que era filho de um outro profeta, o profeta Amidal, da cidade de Gat-Hefer. E essa cidade ficava nos limites do Reino do Norte, ou da região de Israel, próximo a Zebulon. Passadas essas informações iniciais interessantes, que tal agora mergulhar dentro do texto de uma forma mais profunda? Assim, o verso de número 3 diz que o nosso amigo Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. E olha, com certeza, tanto você quanto eu já lemos e já ouvimos muitas e muitas pregações sobre essa passagem de Jonas, e especificamente sobre esse versículo, dando conta que o nosso amigo não quis cumprir a ordem do Senhor e ainda fugiu da presença do nosso Deus. E olha, em pelo menos uma pregação ou uma leitura, será que nós paramos para pensar, para raciocinar e quem sabe concluir o que efetivamente levou o nosso amigo Jonas a tomar essa atitude, a atitude de não cumprir uma ordem do Senhor e de tentar fugir da sua presença? Será que nós já notamos que ele era um profeta, filho de um outro profeta? O pai dele também era um profeta, ou seja, ele cresceu ouvindo falar de Deus e ele conhecia os rituais religiosos relativos ao Deus de Israel. Ou seja, ele conhecia Deus e mesmo assim ele fugiu da presença do Senhor. Quem sabe a resposta mais fácil e simplória para justificar o que Jonas fez talvez esteja no capítulo 4 do livro de Jonas, ali no verso 2, quando o nosso próprio amigo fala que fugiu porque ele sabia que no fim de tudo a misericórdia de Deus alcançaria a cidade de Nínive. Ou seja, Jonas ele disse: olha, eu não tive interesse em fazer o que o Senhor falou, o que o Senhor pediu, porque eu sabia que indo ou não indo, o resultado seria o mesmo. Será que isso é verdadeiro? Se nós continuarmos com a leitura do livro de Jonas, vamos verificar que diante do que Jonas falou, Deus
ficou em silêncio a resposta do nosso amigo. Ou seja, Deus não falou nem que era isso e nem que não era. Então, nós estamos aptos, temos a possibilidade de pensar que essa fuga de Jonas representa algo um pouco mais profundo e que estampa uma situação que acontece até os dias de hoje, em pleno século XXI. O que aconteceu com Jonas, nós podemos pensar que ainda está acontecendo. A fuga do nosso amigo, lá no século 8 a.C., na verdade, representou o medo de Jonas de se lançar na obra de Deus com obediência total ao comando do Senhor, e representou também o medo de obedecer à vontade de Deus em sua vida. E por que isso, amados? Porque ao fazer isso, tanto o homem quanto a mulher de Deus passam a depender exclusivamente dos cuidados e da provisão do Senhor, abandonando a bagagem que cuidadosamente o homem acumula e guarda em sua vida. Ao aceitar a determinação de Deus para que nos lancemos na sua obra e que passemos agora a viver exclusivamente dos seus cuidados, os nossos pensamentos do homem e da mulher de Deus, as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso querer, amados, tudo isso fica para trás. Precisamos abandonar para que agora a vontade dele se cumpra em cada um daqueles que ele chama. E verdadeiramente não é fácil abandonar o nosso eu para viver exclusivamente dentro da vontade de Deus e debaixo da provisão dele. Aqui eu quero compartilhar o que o reverendo Marcos de Paula, que escreveu o livro Fracasso no Sucesso e Sucesso no Fracasso, registrou que fazer a vontade do Senhor e atender ao seu chamado é se lançar no precipício sem nenhuma corda nos pés. É entrar na cova dos leões sem nenhum chicote ou nenhum banco para proteger do ataque das feras. Ou ainda é entrar numa fornalha de fogo ardente sem extintor ou sem mangueira de água. E os nossos irmãos Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego é que podem nos dizer exatamente como é passar uma situação dessa, porque só na dependência do Senhor é que eles conseguiram sair vitoriosos. Aleluias! Então, queridos, depender do Senhor e aceitar o seu chamado para que nos lancemos à obra, aleluias, é passar exclusivamente a confiar nos cuidados dele. Amigos, irmãos, depender de Deus é olhar agora para o alto e não mais para o passado, ou para a direita, ou para a esquerda, mas somente olhar para o alto, conforme registrado em Lucas 9, verso de número 62. E ali está escrito que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, já não é mais apto ao reino dos céus. Depender e confiar em Deus decorre exclusivamente da fé. Não é do nosso entendimento, não é das nossas habilidades, muito pelo contrário.
decorre exclusivamente da fé em Deus, conforme Mateus 6, verso de número 34. Ali você vai encontrar: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Passamos dias difíceis. O Brasil passa uma situação difícil, onde a igreja está se levantando e clamando. Hoje não se trata mais de uma simples eleição, mas de um embate entre forças do bem e as forças do mal. E aí caímos dentro desse versículo: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então vamos exercitar a nossa fé, porque assim estamos mostrando a nossa dependência exclusiva do Senhor, fazendo a nossa parte, mas sabendo que através da fé podemos confiar no nosso Deus. Amados, depender do Senhor é descansar nele, independentemente da situação, conforme está escrito lá em Isaías 40. E o que está escrito lá em Isaías? Ele dá vigor ao cansado. Aleluia. Então, estamos cansados, estamos lutando, mas temos que depender dele, porque ele é o nosso descanso. Assim, amados, diante de todas essas constatações, nós descobrimos, ou podemos imaginar, que Jonas, o nosso amigo Jonas do barco, é a representação viva, alegórica de cada um de nós. Sim, será que também estamos tomando a mesma atitude do amigo Jonas? Nós temos atendido prontamente o chamado de Deus para as nossas vidas? Nós estamos obedecendo ao Senhor e aos seus estatutos? Nós temos nos lançado de corpo e alma dentro da sua obra de forma plena? Será que nós podemos responder para nós mesmos, fazer uma introspecção e verificar se nós estamos agindo como Jonas, ou seja, recusando o chamado e a determinação de Deus, tentando muitas das vezes fugir da presença do Senhor, ou nós temos assumido um papel de verdadeiro embaixador e embaixatriz de Deus aqui na face da terra? Então, que nós possamos responder para nós mesmos. E eu sou o primeiro a confessar que muitas das vezes eu sou o Jonas aqui na minha casa. Olha que interessante o nosso Deus. O navio estava quase quebrando. Lá no verso 4, a Bíblia relata que esse navio onde Jonas entrou estava quase afundando. E aqui nós aprendemos que até a tempestade ela fica dentro do limite que Deus prescreve. Não passa daquilo que Deus determina. Assim, queridos, o livro de Coríntios 10, verso 13, ensina exatamente isso, de que Deus não permite uma situação maior ou mais pesada, além daquilo que você e eu podemos efetivamente suportar. E assim, nós precisamos reconhecer que o nosso Deus permite certas situações nas quais Ele mesmo nos sustentará e Ele nos conduzirá à nossa vitória. Porém, seremos capacitados para fazer tudo o que devemos fazer para ultrapassar as dificuldades que se apresentarem, até chegar na vitória, e chegaremos à vitória através da graça do Senhor. E sabemos que a graça é um favor ou um benefício imerecido, não merecido, mas que o amor do Pai justifica esse presente dos céus a cada um de nós. Não merecemos, mas o amor de Deus é tão grande que Ele nos concede
aleluia, a vitória por meio da sua graça. Isso é motivo de você e eu nos alegrarmos, porque estamos debaixo da graça do Senhor. Não somos merecedores, mas Ele decidiu nos amar e derramar da sua graça sobre a tua vida, querido ouvinte. Assim, o Senhor nosso Deus, Ele conhece o limite de cada um, o meu limite, o seu limite, o limite do teu filho, da tua esposa, do pastor. Ele conhece o limite de cada um individualmente e Ele permite que passemos por situações, às vezes difíceis, tipo essas tempestades representadas aqui no texto lido. Para quê? Para que venhamos crescer em aprendizado dentro da palavra, crescer na comunhão com outros irmãos, crescer no espírito de oração. Geralmente, nessas situações de tempestade, é que nós oramos, e oramos mais, e oramos melhor. Nessas situações, o Senhor Ele permite para que nós venhamos crescer também em obediência, também em santidade, sempre com a ajuda e supervisão dele, através do Espírito Santo. Aqui no verso 5, existe um fato que precisa chamar a nossa atenção. Você notou que a pessoa que está sem Deus ou afastada da presença do Senhor, ela passa a não se importar com as outras pessoas ao seu lado? Por quê? Porque agora o foco principal são os seus interesses pessoais. Jonas, ele viu toda a movimentação dos marinheiros, ele viu as orações, o clamor, os gritos daqueles homens, viu os marinheiros jogando a carga dentro do mar. E o que é que o nosso amigo foi fazer, mesmo diante dessa situação caótica? Ele foi lá para o porão e foi dormir, e a Bíblia diz que não foi um soninho leve, mas ele teve um sono profundo. Já passando para o verso 6, amados, não vamos fazer como Jonas nesse sentido. Não queira ser chamado ou reconhecido como dorminhoco no aspecto espiritual. Não podemos ficar dormindo enquanto a igreja está na batalha ferrenha contra o inimigo das nossas almas. Precisamos lembrar lá de Efésios, capítulo 5, verso 14, que diz: desperta, ei, desperta tu que dormes, levanta-te. A nossa posição espiritual não é de dormir escondido dentro de um porão. E aqui não há como deixar de lembrar o grande homem de Deus, o profeta Elias, que em certo momento da sua vida entrou e se escondeu dentro de uma caverna, querendo encerrar a sua vida, o seu ministério, e o Senhor aparece para ele e diz: o que você está fazendo aqui? Não é aqui a tua parada, sai para fora. Assim, queridos, o crente, o cristão, não foi chamado para se esconder no porão ou dentro de uma caverna, e muito menos para dormir, porque a seara é grande, os campos estão já floridos e os trabalhadores já são poucos. Então o Senhor, Ele conta comigo e conta com você. Não venhamos dormir, mas vamos despertar e vamos nos levantar. E esse verso de número 6 é muito rico, porque nós notamos que o mestre do navio, ele vira-se para Jonas e ele fala: Jonas, clame ao seu Deus, apontando para o fato de que o mundo, por mais que diga o contrário, mas o mundo, ele sabe que é somente em Deus que está a resposta
e o livramento para os seus temores. E é interessante que o mestre do navio reconheceu que é o Deus de Jonas que poderia solucionar a situação catastrófica. E nós, enquanto cristãos, muitas vezes esquecemos do poder desse nosso Deus. Que nós possamos agora relembrar que servimos um Deus que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que você e eu podemos pedir ou imaginar, de acordo com o poder de Deus que age em cada um de nós. E isso está lá em Efésios 3, verso de número 20. Irmãos, o verso de número 8 precisa gerar alguns confrontos na nossa vida cristã. Nesse verso, os marinheiros fizeram algumas perguntas diretas ao nosso amigo Jonas. Entre elas, qual é a tua ocupação? Ou seja, o que é que você está fazendo? Você está vindo de onde? De onde vens? Ou seja, quais os caminhos que você tem percorrido? Qual é a tua terra? E de que povo você faz parte? Ou seja, essas perguntas dos marinheiros para Jonas queriam simplesmente descobrir quem era Jonas. Qual é a verdadeira identidade daquele homem? Ele estava ali falando a verdade? Quem era ele? E aqui vale a pergunta para mim e para você: qual é a tua identidade? Nos últimos dias, qual foi a nossa maior ocupação? Ou seja, estamos ocupados efetivamente com o quê? Com a obra do Senhor? Uma outra pergunta: de onde você vem? Ou seja, que caminhos nós estamos percorrendo? Aonde estamos colocando os nossos pés? Aonde nós temos andado? Será que temos uma resposta boa para apresentar a Jesus? Será que estamos andando num caminho reto do Senhor? Mesmo que seja pela estrada difícil e estreita? Ou será que nós estamos preferindo caminhar em caminhos largos que levam para a perdição? Uma outra pergunta feita para Jonas e que vale para nós: a que povo que nós efetivamente pertencemos? Nós fazemos parte verdadeiramente do povo cristão, do povo de Deus? Como tem sido o nosso testemunho? Será que o nosso proceder nos dá direito de responder a essa pergunta? Olha, eu faço parte do povo de Deus, do povo que vai morar na cidade celestial, na cidade santa? Enfim, resumindo, qual tem sido a nossa verdadeira identidade, se o Senhor nos perguntasse? Passando um pouco mais adiante, amados, lá no verso 11, é muito interessante e triste a posição da dureza do coração de Jonas. E precisamos atentar para não fazer igual. Ou seja, depois de se identificar como hebreu, eu sou do povo hebreu, eu sou servo do Senhor Deus, os marinheiros ainda perguntaram: escutei agora que sabemos quem é você, o que é que nós devemos fazer? E assim, amados, através da leitura do verso 11, nós temos algumas situações. A primeira: o mundo, ele busca respostas. O que é que nós vamos fazer, Jonas? Os marinheiros não perguntaram para o comandante, para o mestre do navio, mas perguntaram para Jonas. E Jonas respondeu: assim como você e eu temos as respostas para as perguntas que o mundo está fazendo. E olha que responsabilidade.
a igreja, você e eu temos as respostas que o mundo precisa ouvir. Para quê? Para que as tempestades que o mundo está passando venham cessar. No segundo aspecto, Jonas, ele quis fazer o mais rápido, a solução mais fácil. E geralmente essas soluções rápidas e fáceis não são as melhores. O que ele respondeu? Olha, me joguem para o mar. Volto a dizer, nem sempre a solução necessária é a mais fácil nas nossas vidas. Muito pelo contrário. O que seria correto no caso de Jonas? Ele teria que falar, olha, vamos voltar ao porto e eu vou começar tudo de novo, agora de uma forma certa. Será que em algum ponto das nossas vidas não temos que tomar uma atitude de parar, respirar e voltar e talvez consertar uma situação que não ficou muito bem resolvida? Por mais que seja difícil e dolorido, nessa passagem, o nosso amigo Jonas, ele quis proceder de uma forma totalmente equivocada, porque ele sabia do seu erro em querer fugir da presença de Deus. Ele sabia que havia provocado consequências ruins para outras pessoas, inclusive com prejuízo monetário. Lembra que a carga do navio foi lançada ao mar? Ele sabia de tudo isso, mas em nenhum momento o nosso querido Jonas demonstrou querer consertar o seu erro. Muito pelo contrário. Parece que Jonas estava disposto mesmo a ir até o fim, sem pensar que isso poderia custar a sua própria vida. Qual foi a resposta? Ei, façam o seguinte, me joguem ao mar. Mas, conforme nós comentamos há pouco atrás, ele deveria ter falado, vamos voltar ao porto para que eu possa começar na direção certa, fazendo a coisa certa, em obediência ao que Deus determinou. Assim, vale uma grande e profunda pergunta. Qual tem sido, diante das adversidades que enfrentamos, das tempestades do dia a dia que nós estamos precisando enfrentar, qual tem sido a nossa atitude diante, quem sabe, de um erro, de um pecado? Será que estamos decididos a consertar, a voltar, ou será que estamos fazendo exatamente como Jonas fez, insistindo no erro, sabendo que Jonas poderia muito bem ter morrido afogado? Será que nós estamos insistindo ou estamos propensos a consertar e dar ouvidos à voz do Senhor? Vamos pensar nisso um pouquinho? Então, queridos, se precisar consertar significa confessar e se arrepender, saiba que a confissão e o arrependimento verdadeiro, genuíno, é o caminho da vitória e o caminho do seu sucesso. A falta de confissão, ela gera a angústia, conforme Salmos 38, verso de 1 e 18. A confissão de pecados, o arrependimento, gera também a cura, não só da alma, mas também a cura física, conforme Tiago 5, verso 16. E é por isso, com base nisso, que na ministração da Santa Ceia, lá na sua igreja, o pastor ele diz, lá em 1 Coríntios 11, verso 30, que existem fracos e pessoas doentes. Por quê? Porque elas não se examinam a si mesmos e não pedem perdão antes de tocar o corpo e o sangue de Cristo. Então, a
confissão e o arrependimento gera sim a cura. Aleluia. Confessar e se arrepender também gera a prosperidade. Está lá em Provérbios 28, verso de número 13. Irmãos, Deus, Ele é amoroso. Deus é amor. Mas é necessário a confissão dos nossos pecados, o arrependimento, porque o Deus amoroso não tolera pecado. E é por isso que Isaías 53 registra que as transgressões e as iniquidades do coração do homem nos afastam de Deus. Não é Ele que se afasta, mas nós é que nos afastamos do Senhor. E é por isso que o seu rosto fica encoberto e Ele passa a não ouvir as nossas orações. Tenho absoluta certeza que você quer que o Senhor ouça e responda às suas orações. Então é por isso que nós precisamos confessar e nos arrepender e não fazer como Jonas fez. O nosso Deus em relação ao pecado é muito austero, porque o pecado tem graves consequências. Assim, ao ceder à voz de Satanás, o homem ele escolhe agradar a si mesmo, desobedecendo de forma deliberada ao comando de Deus. Aqui vale uma grande analogia entre Adão e Jonas. Ambos pecaram e com o seu pecado a principal consequência não foi nem mesmo a dor física, não foi nem mesmo perder algumas vantagens. Adão lá do paraíso e Jonas do conforto do navio. Mas a consequência principal dos seus pecados foi o afastamento da presença de Deus. E isso é o que mais dói na vida de um homem que teve o privilégio de conviver com a presença do Senhor, mas permitiu que o pecado o afastasse. Nosso amigo Jonas, especificamente, ele foi rebelde, ele não atendeu a ordem de Deus, e diante dessa determinação, olha que interessante, ele não resmungou, ele não brigou, ele não contestou igual fez Moisés. Senhor, manda outro. Ele não fez isso. Ele não duvidou igual Sara, que riu da promessa, mas simplesmente ele ouviu o que Deus falou, virou as costas, fez uma mochila e fugiu da presença de Deus, caminhando para um rumo totalmente oposto ao determinado. Amados, a desobediência do irmão Jonas causou o afastamento da presença do Senhor, e essa sua atitude também causou consequências para outras pessoas. Você prestou atenção que por causa de Jonas e da sua atitude insensata, um barco inteiro quase afundou e muitos homens quase morreram? Então, que não venhamos ser os causadores de males para aqueles que estão perto de nós. A nossa família, nossos amigos, a sociedade em geral. Agora podemos confabular, imaginar quantos pais e familiares que sofrem pelos pecados de um filho. O contrário também vale. Quantos filhos estão padecendo por causa do pecado dos seus pais? Pecados cometidos de várias formas, num trabalho, através de um furto, de uma mentira, de um desfalque.
Quantos lares destruídos pelo pecado de um marido infiel? O seu pecado não fica resignado a si mesmo, mas muitas outras pessoas sofrem. Os seus filhos, a sua esposa, parentes, uma outra família envolvida, enfim, muitas pessoas sofrem. E que não sejamos canais de insucessos e de dores para aqueles que estão ao nosso lado, mas que sejamos sim canais de bênçãos para aqueles que estão ao nosso lado, próximo de nós. Você tem que ser a boca profética da sua família, abençoando a esposa, filhos, parentes, abençoando os teus colegas de trabalho, os teus amigos, aqueles que vivem próximos ao seu redor. Nós somos chamados para sermos embaixadores e embaixatrizes de Jesus na face da terra, e não ao contrário. Que não façamos como Jonas, mas que sejamos distribuidores e canais de bênçãos em nome de Jesus. Por fim, amados, vamos nos alegrar, porque o livro de Jonas, lá no verso 17, revela que Deus é misericordioso. Falamos agora de pecado, de transgressão, de uma vida afastada de Deus. E se porventura alguém estiver nessa situação, saiba que Deus é misericordioso. Não aceite que alguém, nem mesmo Satanás, venha dizer o contrário. Isso que você praticou, isso que você está fazendo, não tem mais jeito, não tem mais volta, não tem mais solução. Lembra-te que Deus é misericordioso. Então, se porventura alguém estiver em pecado ou transgressão, e isso todos nós estamos sujeitos. O irmão Davi, que era aquele homem segundo o coração de Deus, pecou. Outros tantos mártires pecaram, erraram. O nosso amado irmão Paulo foi comparado com uma verdadeira besta fera, mas depois que houve a transformação, nosso querido Paulo transformou-se no maior pregador, no maior evangelista e no maior plantador de igrejas de toda a história da humanidade. E assim sendo, vamos lembrar que Deus está sempre pronto para perdoar. E para isso, basta mais uma vez confessar e nos arrepender. O salmista, Salmo 86, verso 5, diz: pois tu, Senhor, és bom e está pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Veja, todos, não é alguns, não é o rico, não é o pobre, não é o amarelo, não é aquele que mora naquela outra cidade, naquele país, não é o índio, não é o vermelho, não é o preto, não é o branco. A Bíblia diz que ele é abundante em benignidade para com todos, inclusive com você, inclusive comigo, e isso é motivo de alegria. Então, assim como ele vestiu Adão e ele providenciou um peixe para levar Jonas até a terra firme, o Senhor também é o Deus da providência para a nossa vida. O Senhor enviou o seu Filho Jesus para que tenhamos uma nova roupa, uma roupa espiritual, vestes brancas, aleluias. Desde o princípio, desde o início, o Senhor sempre teve um plano para a redenção da humanidade. Então, querido irmão, talvez você esteja sofrendo o peso de uma transgressão aos princípios do nosso Pai. Talvez Ele tenha pedido algo para você na palavra e você não tenha cumprido. Talvez você tenha um chamado
para se lançar na obra e você não tem dado ouvidos. Talvez você esteja distante e sentindo a falta da comunhão com Deus. Mas eu quero te dizer algo muito importante. Saiba que agora mesmo Ele estende as mãos e Ele já perdoou todos os nossos pecados através de Jesus Cristo ali naquela cruz do Calvário. Os nossos pecados estão todos pregados naquela cruz. E para isso, tão somente precisamos confessar e nos arrepender, e assim vamos voltar a desfrutar da comunhão com o nosso Senhor. Não vamos esquecer o que 1 João, verso 9 do capítulo 1, está nos ensinando. E o que diz? Portanto, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, que nós possamos olhar para Jonas e aprender, aleluias, vamos obedecer o chamado, vamos evitar tempestades em nossas vidas, vamos evitar dores, não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso lado, e que nós possamos verdadeiramente, quando perguntados pelo mundo, possamos nos identificar como verdadeiros servos e servas do Senhor. Amém? Vamos orar? Papai querido, obrigado pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Ministra em nossos corações. Visita o nosso país, como sempre eu peço nas minhas orações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Visita as nossas autoridades, visita o judiciário, visita cada um dos amados irmãos que estão ligados através da rádio e também do YouTube. Visita os hospitais, visita os familiares que também sofrem com os doentes. Visita, papai, a penitenciária, aquele que está lá dentro da cela, que ele possa saber que a tua mão está estendida e que a tua misericórdia também o alcança. Visita o pastor João Alves, a família, continua abençoando. Visita também todos os obreiros, os ministros do Evangelho. Visita de forma especial cada um dos ouvintes da Rádio Mateus e do YouTube. E assim agradeço essa oportunidade rica em nome de Jesus e até uma outra oportunidade. Amém.